Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Bem, nossa aula de hoje é sobre imagem do esôfago, tá certo? Imagem radiológica. Já tô dando algumas pistas do que a gente vai estudar nesse primeiro slide, tá? Galera, quais são os exames que a gente usa para avaliar o esôfago? Assim, o mais clássico, pessoal, e o que a gente usa para basicamente tudo é a endoscopia digestiva alta. Porque esse exame permite a gente visualizar a mucosa, né? Você vê a mucosa, vê as doenças da mucosa. Além disso, você é capaz de fazer biópsia, você é capaz de remover corpos estranhos, é capaz de fazer tratamentos como uma ruptura de varizes esofágicas. A gente pode fazer uma cauterização dessas varizes. Então, a endoscopia digestiva alta, na verdade, é um exame que serve para quase tudo, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês duas imagens, né? Essa imagem, aqui estava a primeira, era um pólipo, né? Isso aí é uma setinha, vamos biopsiar. E a outra imagem tem sangramento. Então, isso aí é uma varizes esofágicas vistas por dentro da endoscopia digestiva alta. Mas a gente vai se deter hoje no esofagograma. Tá? O esofagograma, pessoal, dentro da radiologia, é um exame importantíssimo para avaliação de esôfago. Mas ele só tem uma indicação. A indicação do esofagograma é queixa de desmotilidade. Então, se você tem uma dificuldade na peristalse dos alimentos, se você acha que você fica entalado, é o momento de se pedir um esofagograma, tá certo? Então, é um exemplo aqui de um esofagograma. E a tomografia e a ressonância a gente usa basicamente para avaliar estadiamento de tumores. É só para isso que serve, tá? A gente avalia mal o esôfago normal na tomografia e na ressonância. Então, o exame que mais a gente vai pedir ao longo da vida é endoscopia digestiva alta. Quem faz esse exame não é o radiologista, é o gastro, tá? E o radiologista ele faz o esofagograma, tá bom? Então, aqui a gente está vendo nessa imagem uma tomografia e tem uma lesão no esôfago. Toda essa lesão é câncer, tá? Isso aí é um câncer grande, né? Bem robusto do esôfago, tá bom? Então, a endoscopia digestiva alta, pessoal, basicamente o que, que é? Essas imagens falam por si só, né? A gente vai colocar um tubo, né? Um tubinho dentro da boca do paciente. Esse paciente está sedado. É de bom tom que esteja sedado, né? E aí a gente vai descendo esse tubo, né? A gente desce pelo esôfago, pelo estômago, a endoscopia digestiva alta ela chega até o duodeno proximal, tá bom? E a gente, com isso, é capaz de tratar sangramentos, que é o caso de um sangramento, então a gente vai procurar onde está o sangramento. É capaz de remover corpos estranhos, tá certo? E fazer biópsias. Então, lesões de mucosa que você suspeite, está suspeitando de câncer no paciente, vai pedir endoscopia digestiva alta, tá certo? Para a gente fazer uma biópsia já do material. E o que é que seria o esofagograma? O esofagograma, por outro lado, é um raio-x contrastado. Vocês viram o esofagograma lá no S1, tá certo? Primeiro semestre. Então, como é que é? A gente coloca o paciente, ele vai receber raio-x, tá? E ele vai beber o bário. O bário é esse contraste que eu estou mostrando aí nessa figura do canto superior esquerdo. O bário, ele é um pouco pastoso, tá, pessoal? Então, para esofagograma, a gente utiliza o bário, tá certo? E como é que eu vejo a imagem do esofagograma? Aqui a gente está vendo um exame normal, tá? Então, o exame normal é um raio-x, como vocês estão vendo, vocês conseguem identificar os corpos vertebrais, estão conseguindo ver a clavícula do paciente, o pulmão, mas percebam que tem um material hiperdenso, né? Aqui no meio do tórax do paciente, que eu só tô conseguindo ver porque o paciente bebeu o contraste. Então, o bário, ele é hiperdenso, né? Ele é até mais branco do que o próprio osso, tá bom? É um material metálico quase, tá certo? Então, você consegue ver com muita nitidez todo o trajeto do esôfago, tá certo? E aí, nessa imagem, nessa primeira imagem, você vê alguns pontos, né? Ali a cartilagem cricoide, arco aórtico. Isso aqui é mais para especialista. O que eu quero que vocês tenham em si é que o esfíncter esofagiano inferior,
né? O que a gente chama de junção esôfago-gástrica, ele tem que se abrir na hora que a comida desce. Na hora que você bebe um líquido, você come alguma coisa, o ideal é que essa cárdia, né, ou esfíncter esofagiano inferior, ele se abra para permitir que o esôfago seja esvaziado e que a comida fique armazenada no estômago. Então, basicamente aqui a gente vai ver quais são os distúrbios de motilidade, porque são os motivos para a gente pedir esofagograma, tá? Então, distúrbio de motilidade. Os distúrbios de motilidade podem ser primários, quando o problema está centrado no esôfago. Exemplos principais: acalásia primária, espasmo esofagiano difuso e presbisôfago. A gente vai se deter nessa aula nessas 3 doenças. E existem distúrbios secundários, onde o problema da desmotilidade é de uma doença sistêmica e não exatamente do esôfago. Seriam, por exemplo, doenças do colágeno, esclerodermia e doença de Chagas. Lembrando, pessoal, que doença de Chagas vai causar no esôfago uma acalásia. Então, tudo que a gente vai falar aqui de acalásia primária, que vai ser a próxima doença, saibam que a parte que fica doente do esôfago no Chagas é exatamente igual à acalásia primária. Só que quando ela é devida à doença de Chagas, a gente vai chamar ela de acalásia secundária. Secundária é a doença de Chagas. E cá entre nós, pessoal, o Ceará é endêmico em doença de Chagas. A gente tem o Barbeiro, a 1 hora de distância de Fortaleza, a gente tem Barbeiro. Tá? Então não é uma coisa incomum a gente pegar doença, pelo contrário, tá certo? E o que é que todas essas doenças têm em comum, pessoal? É a história de entalo. Então, o paciente vai chegar para você dizendo que está entalando, tá certo? E quais são os achados de imagem, pessoal? Então, você vai, consequentemente, por conta da hipertonia do esfíncter esofagiano inferior, vai ter o mega esôfago. O esôfago vai começar a acumular alimento, vai se transformar num mini estômago. Com o passar do tempo, você pode ter dificuldade e limitação de peristalse primária. E você vai ter classicamente o aspecto bico de pássaro ou chama de vela, que é esse aspecto do esofagograma, tá certo? Então, você percebe o esfíncter esofagiano inferior está reduzido de calibre, porque ele está comprimindo, ele não permite que o bário passe, do mesmo jeito que ele não vai permitir que nenhum alimento passe. O alimento do esôfago, né, ele vai ficar retido, por isso que a gente vê o esôfago bem distendido, a gente vai chamar isso de mega esôfago, né? Então, não vai haver facilidade em passagem do alimento do esôfago para o estômago, justamente porque o esfíncter esofagiano inferior está reduzindo, está apertando a luz desse esfíncter e não permite que o líquido e o alimento passe. Muito comumente você vai ter falhas de enchimento no interior do esôfago porque são alimentos antigos. Então, às vezes, você não vê o esôfago totalmente preenchido de bário porque tem comida dentro dele. Então, a comida não vai ser densa, vai ficar escura e você vê que tem umas áreas mais escuras dentro do esôfago, tá? E, pessoal, qual é a doença que tem mecanismo fisiopatológico oposto à acalásia? Isso é uma coisa a vocês pensarem. Alguém aqui já ouviu falar de doença do refluxo? Então, pessoal, a doença do refluxo é justamente o contrário da acalásia, né? A doença do refluxo, o esfíncter esofagiano inferior está pérvio o tempo todo, ele não fecha, tá? Então, ele não tem tonia, ele está hipotônico. E aí, com isso, a pessoa vai eternamente, ela se deita, por exemplo, o alimento que está no estômago, sobe em direção ao esôfago, tá certo? E aí, inclusive, pessoal, o tratamento de um causa a doença oposta e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa que tem doença do refluxo, como é que é o tratamento? Você pode fazer uma cirurgia, tá? E nessa cirurgia você faz uma fundoablicadura gástrica, roda o fundo do estômago sobre o esfíncter esofagiano inferior, tentando apertar esse esfíncter. E aí você acaba causando uma acalásia no paciente. Já o tratamento da acalásia, você faz uma cardiotomia de Heller. Então, você corta o esfíncter, fazendo com que ele fique distendido, tá certo? Causando uma doença do refluxo. Então, uma doença causa a outra e vice-versa no tratamento, né? E aí,
exemplos, infelizmente, quando uma paciente tem doença do refluxo, muito comumente ocorre uma erosão do esôfago, né? Porque o suco gástrico é muito ácido e ele sobe em direção ao esôfago e vai queimar essa mucosa, tá certo? E outra coisa que a gente encontra na acalásia são essas ondas terciárias, pessoal. Porque a onda terciária justamente é essa ineficácia de você ter uma circunferência de 360 graus da parede da mucosa do esôfago, causar uma compressão e descer essa compressão em direção ao estômago. Então, há apenas uma discreta compressão de um dos lados da parede do esôfago. E isso não é eficaz, isso não empurra alimento, coisa nenhuma. Isso a gente chama de ondas terciárias, tá? Isso aqui, o bico de pássaro, mais uma vez, é a redução do esfíncter esofágico inferior por uma hipertonia, tá? Então não permite a passagem do alimento. Pessoal, o megaesôfago da acalásia, a gente consegue ver ele mesmo num raio-x simples. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Esse exame foi um raio-x simples, tá? Vocês percebem que existe um alargamento do mediastino. O mediastino está bem alargado. E existe um nível líquido lá em cima, ó. São essas setas pretas, tá? Porque o alimento ele vai formar um nível líquido. E todo esse órgão tubuliforme é o esôfago, que não deveria estar aparecendo aí, tá? Então, todas essas setas estão apontando para o esôfago. Onde que está o coração, pessoal? O coração, ele está na região anterior do tórax, tá? Não tem nada a ver com essa parte aí, não. É justamente a parte mais clara, que no perfil eu tô vendo mais anterior, tá certo? Então, tudo isso que eu tô vendo posterior é esôfago distendido, tá? Então, mostrando para vocês um raio-x simples, mostrando mega esôfago. E o que seria o espasmo esofagiano difuso? Espasmo esofagiano difuso, pessoal, é uma doença importantíssima, porque ela causa dor torácica e disfagia, e ela alivia com nitratos, pessoal. Ela acomete a musculatura lisa do esôfago, por isso que ela alivia com nitratos. Então ela faz diagnóstico diferencial com essa doença que o Netter tanto explicou, infarto agudo do miocárdio. Então, como é que classicamente é essa doença, pessoal? O paciente, geralmente, o único fator de risco é ter história de refluxo, doença de refluxo, tá? Então, é comum a gente pegar paciente com essa história de doença de refluxo. E um belo dia, ele começa a sentir dor retroesternal, né? Fica pálido, uma dor muito forte. Quando ele toma nitrato, alivia. E aí ele vai para o hospital, e a gente faz todo o aparato de enzimas cardíacas, faz eletro, faz raio-x de tórax, tudo que a gente tem que fazer para excluir um infarto, a gente faz, e acaba sendo um diagnóstico de exclusão, tá certo? Então, muito raro você flagrar isso no exame de esofagograma, mas seria uma forma de você fazer esse diagnóstico. Você veria essas ondas, né? O esôfago quase em contas de rosário ou em saca-rolhas, tá certo? Ondas terciárias também que não fazem propulsão do alimento, porque elas não são capazes de fazer contração 360 graus de uma parede do esôfago, ela contrai apenas uma parte da parede do esôfago, tá certo? E o diagnóstico pode ser feito algumas vezes por manometria, mas geralmente é um diagnóstico de exclusão na investigação do infarto agudo do miocárdio. O que seria o presbisôfago? O presbisôfago é a última das patologias primárias que a gente vai estudar aqui, tá? De desmotilidade. Presbi parece com que doença? Alguém aqui já ouviu falar de presbiopia? Presbiopia é a doença de você envelhecer a acuidade visual, né? Então, presbi significa envelhecimento, presbisôfago é a mesma coisa. Envelhecimento do esôfago, tá? É a alteração mais comum da motilidade do esôfago. Quem viver terá. É muito comum, pessoal, o idoso ele reduzindo o peso, porque com o passar dos anos ele vai comendo e ele sente um discreto entalo, então ele come menos, tá certo? Então, geralmente, você vai ter a peristalse, pode ser que você desenvolva, né? Tem graus muito variados de presbisôfago e é uma relação muito genética, tá? Avô, né, que teve, então você tem uma chance maior de ter também. E é muito comum você também ter essas ondas terciárias que são contrações ineficazes, tá? Muitas vezes você tem um relaxamento incompleto do esfíncter esofagiano inferior.
tá? Mais uma vez, o esfíncter esofagiano inferior causando aí, contribuindo para essas doenças, tá? Outras afecções esofágicas, né? A gente não pode sair daqui sem saber dessas outras. O que é que seria o divertículo de Zenker, pessoal? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um divertículo localizado posteriormente, tá? No esôfago distal, tá bom? Faz tipo uma bolinha, parece até a diverticulite lá quando a gente estuda doença do cólon, né? Você vê aquelas bolsinhas. O divertículo de Zenker é uma bolsa, né? É uma bolsa que acaba acumulando alimento, tá? Então, visualmente, como é que é isso, né? O alimento, ao invés de descer pelo esôfago normal, ele começa a se acumular aí no divertículo de Zenker. Imagina o que é que vai acontecer com esse paciente, pessoal. Essa comida cronicamente aí, ela pode causar úlcera, sim, tá certo? E ela causa uma coisa muito mais comum e muito grave também, né? Que acaba fazendo o paciente ter um isolamento social importante, que é justamente o fato dele ter uma halitose horrorosa. É o paciente que tem um hálito horrível. Ele perde emprego, tem separação de casa, o familiar não aguenta conviver com ele. Então é uma doença muito, muito estigmatizante, tá? Então vale a pena lembrar, quando vocês estiverem perto de uma pessoa que tem uma halitose muito forte, às vezes vale a pena pedir, né, solicitar um esofagograma pra gente tentar flagrar esse divertículo de Zenker, tá bom? E isso, o tratamento é cirúrgico, você tira e o paciente fica bem. Qual é a doença mais comum, pessoal, que a gente vê de todas essas aqui, pessoal? Acho que a mais comum é a doença do refluxo, né? Mas a segunda mais comum é a hérnia hiatal. Então, o que é a hernia hiatal? É quando o esôfago, o estômago, aliás, que está localizado na cavidade abdominal, ele sobe, ele adentra a caixa torácica. E com isso, o alimento, né, ele tem uma facilidade maior de voltar para o esôfago. Porque já está todo mundo na caixa torácica mesmo, não tem, existe o próprio esfíncter esofagiano inferior, ele fica mais flácido, tá certo? Então é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo nessa imagem, né, nessas setas, mostrando que tem uma estrutura sacular que tem formação de nível hidroaéreo, né, na região retroesternal do tórax. E isso é o estômago, né? Uma outra pergunta que você pode fazer: cadê a bolha gástrica desse paciente? Não tem bolha gástrica, pessoal. Então é porque o fundo do estômago está deslocado para essa região retroesternal. E o que a gente está vendo é justamente o alargamento da região retroesternal com formação de nível hidroaéreo, né, dentro de um saco que na verdade é o próprio estômago, tá bom? Outro achado muito comum, pessoal, é o próprio corpo estranho, tá? O que a gente está vendo aqui? Uma moeda. Então, crianças, eventualmente, a gente vê esses achados, tá? Então, infelizmente, criança não dá pra você se desligar um segundo, porque às vezes faz isso, né? Engole moeda e tudo mais. Outra alteração que não é tão comum como as demais, mas que num paciente específico ela acontece bastante. A gente falou sobre essa doença na aula passada, que foi cirrose, né? Que doença é essa? Isso são varizes esofágicas, tá, pessoal? As varizes esofágicas, elas fazem uma compressão na mucosa do esôfago, e quando a pessoa faz o esofagograma, você vê que tem parece uma estrutura serpendiforme, tá? Que não permite que o contraste passe na luz, né, adequadamente. Então, isso aí são, como a gente vê no esofagograma, e na tomografia essas setas mostrando as varizes esofágicas próximas ao esôfago, tá bom? E pessoal, além dessas doenças que eu mostrei para vocês, existem algumas esofagites, tá? Esofagite. A esofagite mais comum é a esofagite de refluxo. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um esofagograma, né, mostrando o esôfago, e a porção distal do esôfago está afilada, né, bem afilada, tá bom? Estenosada, tá? E isso é comum em pessoas que têm doença de refluxo muito exacerbada, que com o passar dos anos, aquela acidez subindo e estando em contato com a porção distal do esôfago, acaba fazendo essa estenose, tá certo?
o padrão de imagem não é típico de doença de refluxo. A gente vai ver outras doenças que causam esofagite, né? E que não são de refluxo. Então, essa é de refluxo. A história é fundamental. Então, o paciente vai ter que te dizer a história. Outro tipo de esofagite, actínica. Essa esofagite actínica, o que é actínico? Actínico se refere a tudo que é pós-radioterapia. Então, por exemplo, um paciente que tem um linfoma no mediastino, o tratamento muitas vezes é irradiar o mediastino. Infelizmente, o esôfago está ali no mediastino. Então, acaba que ele também sofre. E ele sofre, e a alteração mais comum é justamente essa estenose, que vai fazer uma esofagite actínica, tá certo? Uma outra situação também que faz estenose no esôfago, infelizmente, pessoal, as pessoas tentam suicídio tomando soda cáustica, tá? E isso é uma coisa horrível, porque a pessoa faz uma estenose severa do esôfago. Além disso, a soda cáustica, esse tipo de estenose, eles, por conta da soda cáustica, aumenta um risco muito alto de adenocarcinoma de esôfago, tá bom? Então, tudo isso quem vai me dizer? A história do paciente. O paciente vai ter que dizer se tomou soda cáustica, se tem doença do refluxo, se teve história de radiação por alguma quimioterapia, radioterapia especificamente, né? E existe outro tipo de estenose, né? Que é uma estenose terrível, né? Que é a estenose maligna, tá? Isso aqui, o que é que tá acontecendo? Isso é o que a gente chama de maçã mordida, sinal da maçã mordida. Tem um tumor que está crescendo dentro da mucosa, tá? Ele cresce circunferencialmente, 360 graus, e aí o bário, ele vai passar por dentro desse tumor, e aí você olha e parece que está afilado, tá? Então, isso é uma estenose causada por tumor do esôfago, tá bom? A gente chama esse achado de sinal da maçã mordida. Ele não é típico, ele não é específico apenas de tumores do esôfago. A gente vai estudar a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, e a gente vai ver que tem maçã mordida lá no intestino também. E outro achado que pode nos favorecer, achando também que seja uma estenose maligna, é justamente essa fístula, tá? Vocês estão percebendo que tem um pouco de contraste, que está saindo de dentro da luz, né, e está extravasando para fora da luz. Isso muitas vezes a gente pensa que seja o motivo da estenose, seja um tumor, tá? Tumor costuma fazer essas fístulas. E por fim, pessoal, na tomografia, a gente basicamente só vai pedir tomografia para avaliar extensão de tumor. O que é o nome disso? Estadiamento tumoral. Então, tanto a tomografia como a ressonância, elas só servem dentro do contexto do esôfago, né? A gente só pede literalmente para estadiamento, tá? E essas setas estão mostrando o quê? Um tumor muito, muito grande de esôfago, tá? Tudo isso é parede de esôfago espessada, tá bom? Então, isso aí é um achado bem típico de adenocarcinoma de esôfago. Pessoal, foi um prazer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa a gente se reúne para fazer o tira dúvida. Beijão! Acalásia. Acalásia é um distúrbio neurogênico que vai se caracterizar por uma limitação, uma redução da peristalse, tá certo? E a grande causa disso é a hipertonia do esfíncter esofagano inferior, tá? A causa da acalásia é uma hipertonia do esfíncter esofagano inferior. Com isso, você vai ter dilatação do esôfago, vai ter, consequentemente, o acúmulo de alimento que vai ficar permanentemente em contato com o esôfago, causando estase e ulcerações. Então, as enzimas que são produzidas na cavidade oral, elas ficam lá no esôfago, né? Então, vão acabar digerindo, tentando digerir já um pouco da mucosa, tá? Isso pode causar ulcerações. E a história clássica é um paciente que começa com dificuldade de se alimentar se ele não tiver água perto dele. Então, essa história de que, precisa de água para descer o alimento. Pessoal, isso é doença, tá? Uma pessoa normal, ela tem que conseguir se alimentar sem beber água. Esse negócio de que precisa de água para descer, isso é doença, tá bom? E aqui tem uma imagem que vai ajudar bastante, que é mostrando como que seria o esfíncter esofagano inferior num paciente normal e como que ficaria num paciente com acalásia. Então, existe uma hipertonia, esse esfíncter ele não abre, ele fica fechado. Consequentemente, a pessoa come e o alimento vai ficar estagnado no esôfago.
o esôfago vai funcionar como um mini estômago, tá? Só que o esôfago não foi feito para acumular alimento. O esôfago ele serve para passagem de alimento, tá certo? Essa faz toda a diferença.